Olá a todos, eu me chamo Thiago Silva Peixoto, eu sou enfermeiro especialista pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e Idoso da Universidade Federal de Mato Grosso. Gostaria de estar agradecendo o convite de estar aqui hoje falando com vocês sobre um tema tão importante que é o valor dos profissionais de enfermagem frente à pandemia da Covid-19 e a saúde mental desses profissionais. Vamos lá. A gente sabe que desde quando começou a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, ela vem surgindo como um grande desafio para o sistema de saúde mundial, tendo em vista que o sistema de saúde ele teve que se reorganizar na situação de pandemia, logo que era um novo vírus desconhecido, que não tinha cura, de alta transmissibilidade, então fez-se hospitais de campanha, houve uma captação maior de recursos para estar atendendo toda essa demanda, a demanda da população que vivia internada, a demanda de recursos materiais que eram necessários ter para enfrentar a Covid-19, além de uma equipe preparada para isso. Essa equipe, ela, desde quando começou a pandemia, ela está no enfrentamento da Covid-19. Ela é uma equipe fomentada pelo médico, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, pelo técnico de enfermagem, pelas pessoas administrativas que estão ali naquele meio auxiliando e juntos estão proporcionando uma assistência a esses pacientes que estão acometidos pela Covid-19. E dentro dessa equipe, a gente sabe que os profissionais da enfermagem, eles constituem o maior grupo de profissionais desta equipe. Eles são os profissionais que estão mais presentes na assistência, durante uma assistência de 24 horas com o paciente. Então, eles são os que têm mais contato com os pacientes contaminados pelo coronavírus. Ah, e com isso, sabe-se então que a essência dos profissionais de enfermagem, ele é o processo de cuidar. E esse processo ele não se restringe apenas ao desenvolvimento de atividades técnicas, mas ele envolve também um conhecimento científico desse profissional, onde ele estabelece os sentimentos, suas emoções na sua assistência. E através disso, ele começa então a fazer a assistência de enfermagem nesses pacientes acometidos pela Covid-19. Com isso, nesse novo sistema instaurado, nesse estado de pandemia, os profissionais de enfermagem, eles encontram sim uma sobrecarga de trabalho, onde eles requerem um atendimento por parte deles precioso, preciso e cauteloso, tanto nos procedimentos técnicos quanto na paramentação para a desparamentação, já que o vírus da Covid-19, ele tem sim uma alta transmissibilidade, ele tem uma taxa de óbito alta e não se tem cura. Hoje em dia a gente já tem a vacina, mas quando começou não se tinha cura, não se tinha vacina. Ainda hoje não se tem cura, mas hoje temos a vacina que já foi um grande avanço nessa situação. Só que esses profissionais, como a enfermagem ela está ligada a uma assistência direta ao paciente, ela é uma das equipes que mais se expõe ao risco. Por isso esse cuidado com a paramentação, a desparamentação e uma assistência cautelosa durante os seus procedimentos, para que o profissional ele não apresente risco de se infectar, não leve essa infecção para suas famílias, não leve essa infecção para seus filhos e não contamine seus amigos ou seus colegas de trabalho. Por isso que a assistência, ela é cautelosa. Com isso, a gente já começa então a pensar que a enfermagem, ela está numa situação de risco. Segundo alguns autores, Rumeres e Dal Bosco, eles falam que o trabalho e o ser humano eles estão ligeiramente ligados às suas questões de saúde física e mental. Então, o ser humano ele não consegue desassociar a sua saúde física e mental ao seu trabalho. Então, o trabalho ele pode vir a adoecer o homem, assim como também pode vir a adoecer as suas questões de saúde mental. Tendo em vista isso, por mais que a gente está num estado de pandemia, a gente sabe que a enfermagem e o trabalho
sempre esteve num momento de sobrecarga, devido às suas longas horas de plantões, devido a todas as questões gerenciais que o enfermeiro tem que desenvolver com a sua equipe, em relação à assistência direta ao paciente, desse processo de cuidar, ver o óbito, ver a morte desses pacientes, assistir o seu processo de recuperação, reabilitação, a enfermagem, ela se liga muito à assistência. Com isso, a enfermagem, devido a estar ligada à assistência, estar ligada com questões emocionais, estar ligada com questões vivenciadas no seu corriqueiro, no seu cotidiano, ela é uma profissão que tem um risco de adoecimento mental, tendo em vista tudo isso que a gente já passava antes na pandemia e agora que estamos vivenciando durante a pandemia. Então, as questões de saúde mental da enfermagem, eles tendem a elevar o risco durante a pandemia. Com isso tudo que a gente vem falando, um ponto muito importante de ser falado é quais são as condições de trabalho que a enfermagem enfrenta durante essa pandemia, então, já que a enfermagem é a arte do cuidar, a enfermagem é a profissão que mais está ligada ao cuidado com o paciente, e esses pacientes são críticos, com maior risco de transmissão do vírus. Então, quais são as condições de trabalho que os nossos profissionais enfrentam durante a pandemia? Uma delas está ligada ao alto número de casos de Covid-19 e o alto número de óbitos por Covid-19. A gente sabe que só aqui no mês de maio acumularam cerca de 15,3 milhões de casos de Covid-19. E desses casos totais, o número de casos diários que se soma é cerca de 72,7 mil casos por dia são registrados por todo o Brasil. Com esse alto número de casos, a gente tem, então, um alto número de internações hospitalares. A gente sabe também que esse ano foi o ano mais calamitoso da pandemia aqui no Brasil, com um alto índice de internação, a superlotação do hospital, que também tem uma grande questão relacionada ao sucateamento do SUS, a falta de recursos profissionais, a falta de recursos financeiros para estar custeando. E com essa alta internação, a gente tem, então, uma alta ocupação de leito hospitalar, que também causa uma sobrecarga, né, nas equipes profissionais. Além dessa alta internação, a gente também tem um outro fator muito presente, que é o alto número de óbitos por Covid-19. O Brasil, ele está dentre os países com maior número de óbitos por Covid. A gente já acumulou cerca de 425.540 mortes por Covid-19. Desse total de mortes, só diário, a gente tem uma faixa de 2.000 a 3.000 óbitos diários. A gente sabe também que nesses últimos meses, o Brasil veio batendo recordes em março, em abril, de mortes. Como tá, a gente estava lá em uma faixa de 1.000 a 2.000, essa faixa começou a aumentar, ela bateu 2.000, bateu 3.000, e foi-se então um constante crescimento de óbitos durante esse tempo. E o Brasil, então, ele acumula uma maior taxa de óbito também, comparado a outros países da, do mundo. E esse número altíssimo de óbito são os óbitos que as equipes acabam vendo, acabam prestando assistência e vendo uma assistência que eles prestaram, se dedicaram a esses pacientes, e os pacientes acabam evoluindo ao óbito. Isso é um outro fator que também está ligado às questões de saúde mental dos enfermeiros, que está relacionada ao aumento da sobrecarga de trabalho. E além dessa sobrecarga de trabalho, a gente também tem um outro fator muito importante, vivenciado por esses profissionais na pandemia da Covid-19, é relacionado ao uso de EPIs. Só durante o ano passado, o COFEN, ele registrou cerca de 7.000 denúncias feitas na fiscalização pela falta ou insuficiência de EPIs, além do déficit profissional de enfermagem para atendimento de casos de Covid-19.
Então, só esse dado, ele foi colhido lá por meio de julho de 2020, mais ou menos no mês 5, a gente já tinha aí uns 4, 5 meses de pandemia já, e só durante esse tempo de pandemia foram registradas 7 mil denúncias. Então, os profissionais de enfermagem, eles estão aí em um ambiente que está com falta de EPI, está com falta profissional, tem EPIs também de má qualidade, e esses profissionais estão o quê? Mais expostos ao risco, o risco do adoecimento. Com isso, além do risco de adoecimento, a gente tem a sobrecarga maior ainda de trabalho, já que a equipe não está bem dimensionada para estar prestando assistência aos cuidados com a Covid-19, já que existe um déficit profissional. A gente sabe, a gente presenciou, na verdade, né, durante todo esse tempo da pandemia, que houve-se uma grande contratação de enfermeiros, técnicos de enfermagem, e também houve-se uma grande oscilação. A equipe estava completa, outra hora estava incompleta novamente. Então, a gente tem um acúmulo muito grande de trabalho e uma sobrecarga maior ainda, por conta do déficit profissional. Além disso, os profissionais de enfermagem, eles viviam um constante dilema moral e ético, que é em relação aos EPIs, em assistir os pacientes sem a utilização de EPIs adequados, que vem aquela grande questão. Eles podem se negar a essa assistência, já que existe uma falta de EPI, existe um EPI que não garante a segurança desse profissional, só que ao negar essa assistência, esses pacientes acometidos pela Covid-19, eles ficam muito aquém, já que eles têm um maior risco de óbito, já que eles têm um maior risco de agravamento, e esses profissionais de enfermagem, eles acabam meio que entrando nessa ótica. Será que eu presto assistência a esse paciente sem o EPI adequado e me exponho ao risco e levo esse risco para os meus familiares, para os meus amigos, para a minha família, para os meus filhos, ou para qualquer outra pessoa? Ou será que realmente eu nego assistência e vejo esse paciente morrer? A gente sabe que assistir esse paciente morrer por, por falta de assistência é grave, pode ser um crime. Só que também a gente sabe que no nosso código de ética, lá no artigo 76, eles não respalda que a gente tem o direito de negar a assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, pandemia ou de catástrofe, se o exercício da nossa função ele oferecer risco à nossa integridade. Então, aí temos esse impasse. Será que eu presto assistência, aumentando o risco de contaminação, de eu ser contaminado pela Covid, ou será que eu deixo esse paciente morrer? Muitos profissionais de enfermagem, eles acabam mesmo por falta de uma touca, por falta de um óculos, por falta de um avental, ou por falta de um macacão, eles acabam prestando uma assistência a esses pacientes. Com isso, pela falta de EPIs, pela falta de profissional, pela sobrecarga de trabalho, a gente tem um outro dado muito importante vivenciado pelos profissionais de enfermagem durante a pandemia, é que muitos deles foram afastados. Só no ano de 2020, o Corém registrou cerca de 44.441 afastamentos de profissionais durante a pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Entre eles estavam os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que foram afastados do seu trabalho por terem sido contaminados pela Covid-19. Esse número é bastante expressivo, tendo em vista que somos mais de 2 milhões de profissionais da, de enfermagem que atuam na área da saúde, e esse número é muito expressivo. Além desse afastamento, a gente também tem um outro dado quantificado pelo COFEM, que cerca de 776 enfermeiros perderam a vida pela Covid-19, desde o começo da pandemia até agora. Isso em relação aos enfermeiros. Esse dado, ele representa 1/3 de óbitos mundiais causados pela Covid-19 em enfermeiros. Então, o Brasil,
ele tem uma maior taxa de óbito de enfermeiros pela Covid-19. Esse dado, ele é comparado com... Esse dado, ele foi fornecido pelo Conselho Internacional da categoria, onde o mundo acumula cerca de mais de 150 mil óbitos de enfermeiros por Covid-19. E só o Brasil, ele tem uma faixa de 766 óbitos por Covid-19 de enfermeiros. Então, já é um número bastante expressivo de óbitos. Além, então, de tudo isso que a gente vem mostrando, que o enfermeiro passa durante esse estado de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem, então, um cenário de crise, onde o enfermeiro ele passa, então, por um medo extremo de poder ser infectado pela Covid-19, uma incerteza de, será que eu estou com vírus, estou passando esse vírus para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho? Todas essas questões conflitantes que ele vem, então, se somando, eles acarretam problemas de saúde mental. Eles tendem a aguçar os problemas de saúde mental desses profissionais. Então, a gente tem um contexto de crise vivenciada pelo sistema de saúde, ocasionado pela pandemia da Covid-19, pelas altas taxas de internação, pelas altas taxas de óbito desses pacientes, que geram uma situação de calamidade na assistência à saúde, onde os profissionais da área da saúde estão inseridos numa situação de calamidade conflituosa que tende a aumentar os seus problemas de saúde mental. Já que a gente vive uma situação de calamidade feita pela alta internação, EPIs de má qualidade, falta de EPIs, alta taxa de ocupação hospitalar, déficit da equipe profissional, todos esses fatores acumulam-se para aumentar o risco de ter um transtorno mental. Mas várias pesquisas foram feitas e identificaram alguns fatores de riscos para ter um potencial aumentado de risco para desenvolver transtornos mentais. Um desses riscos, evidenciados em pesquisas, é que, dentre a equipe profissional, o enfermeiro, ele constitui a categoria com maior risco para desenvolvimento de transtornos mentais. Essa pesquisa, ela foi feita por ONU et al. 2020, lá e et al. 2020, lá na China, com vários profissionais da saúde, lá na província, lá nas províncias chinesas, onde constataram que o profissional com maior risco de adoecimento para a saúde mental é o enfermeiro. Já que o enfermeiro, ele tem um maior risco acentuado para desenvolver o transtorno mental, a gente sabe também que esses profissionais, eles tendem a desenvolver transtornos. Uma das pesquisas brasileiras feitas com profissionais de enfermagem, que foi feita mais ou menos com cerca de 150 profissionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem, mostrou que, desses profissionais, 48% deles tinham risco para desenvolvimento de ansiedade e 25% desses profissionais tinham risco para desenvolver depressão. Essa pesquisa ela é brasileira, feita com profissionais de enfermagem durante a pandemia da Covid-19. Outra pesquisa também feita com profissionais de enfermagem foi uma pesquisa feita por Morena et al., é uma pesquisa feita lá em Portugal, onde evidenciou que nesses profissionais de enfermagem, 58,6% tinham probabilidade para desenvolver transtornos de ansiedade e 46% tinham probabilidade para desenvolver problemas de depressão. Essa pesquisa feita por Moreno et al., ela é uma pesquisa feita em Portugal, foi feita com cerca de 1.422 profissionais de enfermagem, onde desses 1.422, 58,6% tinham probabilidade para transtornos de ansiedade. Isso durante a pandemia.
Lógico que existem outras pesquisas também que apontam outros tipos de transtornos mentais, como, como estresse, medo extremo, várias outras questões que outras pesquisas também levantaram em relação a isso, que investigaram um potencial de risco para outros transtornos mentais. Esses transtornos mentais não estão apenas ligados à ansiedade e depressão. Existem outros também que a gente está suscetível a estar desenvolvendo durante a pandemia. Então, já que a gente tem o enfermeiro como um maior risco para desenvolvimento de transtornos mentais, a gente também tem um outro fator que foi evidenciado em pesquisas, que a população solteira, ela tem um risco maior ainda para desenvolver sintomas de ansiedade e estresse pós-traumático. Essa pesquisa ela também foi feita por Morena et al. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Foi feita com 1.422 profissionais, onde eles evidenciaram que esses profissionais de enfermagem, que eram solteiros, tinham um risco acentuado para desenvolver sintomas de ansiedade e estresse pós-traumático. Mas por que a população solteira? A gente sabe que durante a pandemia, estar sozinho era um fator de risco. Estar sozinho, na verdade, não era um fator de risco, era um fator necessário para a pandemia, porque a gente viu e está vivendo ainda um isolamento social. Esse isolamento social, muitos profissionais deixaram de ver e estão deixando ainda hoje de ver suas famílias, de ver amigos, de ver seus entes queridos e estão isolados em suas casas, com a intenção de se protegerem da Covid-19. Com isso, pensando que eles estão na assistência, numa assistência conflituosa de risco aumentado, porque eles podem se contaminar pela falta de EPI, a sobrecarga de trabalho, todos esses fatores somados em estar sozinho têm aumentado seu sentimento de solidão, porque tudo isso aflora nessa população, em estar sozinho durante a pandemia da Covid-19. E um dado muito importante que foi evidenciado no ano de 2020 por McKinsey, na população americana, é que houve-se um aumento de 13,8% no sentimento de sempre ou frequentemente estarem ou se sentirem solitários. Esse estudo foi feito com a população americana, onde constatou-se que houve esse momento, nesse sentimento de estar sozinho durante a pandemia da Covid-19, que potencialmente pode ter aumentado o risco para desenvolvimento de transtornos mentais, já que a gente está vivendo uma situação muito única de vivenciada e totalmente estressante. Outro fator de risco para desenvolvimento de transtornos mentais são profissionais de enfermagem que se enquadram no grupo de risco. Esse dado foi achado em pesquisas de Nagin et al. 2020 e Maciel et al. 2020. Essas pesquisas também foram feitas durante a pandemia da Covid-19 com profissionais de enfermagem, onde constatou-se, então, que os profissionais de enfermagem que faziam parte do grupo de risco da Covid-19 tinham um maior risco para desenvolver o medo, tinham um maior risco para desenvolver problemas de saúde mental, tendo em vista que eles podiam ter o risco ou o medo do adoecimento da Covid-19. A gente sabe que o medo do adoecimento ou da doença, ele tem fatores negativos no resultado de saúde mental, onde essa população pode desenvolver sintomas de estresse, de ansiedade e de depressão. Mas por que o grupo de risco para a Covid-19 é um fator de risco? A gente sabe que a Covid-19, os números de óbitos por Covid-19, eles têm a maior expressão no grupo de risco. Pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, pessoas que têm um risco para o adoecimento e um risco maior ainda para o agravamento da doença. Então, vamos lá. Esse profissional de enfermagem, ele faz parte do grupo de risco, ele tem já um risco de se infectar, e por ser o grupo de risco, ele tem um risco maior do agravamento da doença. E ele está lá, prestando a sua assistência diária, com uma sobrecarga de trabalho, um estresse no trabalho, uma falta de EPI às vezes,
E todos esses fatores se somam junto com o seu grupo de risco, aumentando, então, o seu potencial de desenvolver transtornos mentais. Então, o grupo de risco, ele faz parte dos fatores de risco para desenvolver transtornos mentais durante a pandemia da Covid-19. Outro fator também evidenciado em pesquisas, ela está relacionada à correlação negativa dos baixos níveis de resiliência com esgotamento mental e ansiedade. Então, profissionais de enfermagem que têm um baixo nível de resiliência têm um maior risco acentuado para estar desenvolvendo problemas de saúde mental durante a pandemia da Covid-19. Porque não são pessoas que têm a resiliência baixa, o seu nível de resolução para problemas conflituosos é menor, então o estresse dessa população é maior. Mas nem tudo foi evidenciado por risco. A resiliência, ela também pode ser um fator de proteção para a saúde mental, desde que ela seja um nível de alta resiliência para esses profissionais. Então, profissionais que têm um alto índice de resiliência, tem um fator de proteção para a Covid-19. Esse foi um fator evidenciado na pesquisa de Moreno et al. 2020 e Silva et al. 2020. Silva et al. 2020 é uma pesquisa brasileira que evidenciou os altos níveis de resiliência nos profissionais como um fator de proteção. E já que a gente está falando dos fatores de risco da pandemia, evidenciados por pesquisas, a gente tem, então, a valorização profissional, que ficou tão em alta na pandemia, já que os profissionais de enfermagem foram vistos como foram, na verdade, evidenciados por toda a população. A gente teve aí várias campanhas de visibilidade para a enfermagem, várias outras demandas que evidenciaram o profissional de enfermagem como necessário na assistência. Então, a gente começou a dar mais espaço para essa valorização profissional. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, a gente sabe que a desvalorização profissional de enfermagem, ela não é de hoje, ela já vem há um bom tempo aí sendo discutida. A gente precisa dar uma maior valorização para a nossa categoria. E durante a pandemia, então, a gente percebeu que a saúde do trabalhador, ela foi um ponto muito importante por conta que o trabalhador precisava estar seguro no seu ambiente de trabalho para promover uma maior segurança do paciente contaminado pelo novo coronavírus. Então, a gente precisava estar apto ao trabalho, já que a gente tinha uma grande demanda de afastamentos de profissionais que ocasionaram uma maior sobrecarga ainda de trabalho, já que a gente não tinha profissional suficiente para estar trabalhando com a assistência, já que muitos estavam afastados. E tudo isso é relacionado às condições de trabalho. O profissional de enfermagem, ele vivenciou duras condições de trabalho, falta de EPI, falta de equipamento, falta às vezes, um salário digno para estar trabalhando, além de outros vários fatores que influenciaram muito as suas condições de trabalho. A gente teve aí o grande número de perdas profissionais e várias outras coisas que ficaram em evidências durante a pandemia. E a gente viu que é necessário dar uma maior condição de trabalho para essa população. Com isso, com todos esses fatores de risco da saúde do trabalhador, uma má segurança do paciente, uma má condição de trabalho, a gente evidenciou, então, que o funcionamento inadequado dos serviços essenciais e a dificuldade de proteção dos pacientes durante toda essa pandemia da Covid-19. Lógico que isso não é de hoje, mas com a pandemia da Covid-19, a gente presenciou um maior problema nos serviços assistenciais e uma maior dificuldade de proteção para esses pacientes, já que a gente tinha condições de trabalho, a gente tinha más condições de trabalho, a gente viu vários trabalhadores se afastando por um risco de infecção, por
por às vezes fazer parte do grupo de risco no começo da pandemia, que eles também foram afastados. E tudo isso acentuou uma má segurança do paciente, que também foi relacionada às condições de trabalho que esse profissional estava inserido. Então, tudo juntou e foi evidenciado durante a pandemia da Covid-19 para os profissionais de enfermagem. Com isso, já que a gente viu que a gente precisa valorizar esses profissionais para aumentar as suas condições de trabalho, a gente vem então em uma questão que valorizar o trabalho de enfermagem reflete diretamente na qualidade dos serviços de saúde prestados. Isso é uma campanha que está sendo promovida durante a pandemia, que é necessário proteger a que proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil. Essa é uma campanha que o COFEN e o Corém está promovendo durante a pandemia da Covid-19, porque a gente precisa discutir a valorização do profissional de enfermagem, que vem sido necessário ser feita durante o processo de pandemia. A gente viu aí diversas campanhas que nossa categoria vem discutindo durante a pandemia, que é aquelas campanhas de cadê meu EPI para profissionais que não tinham EPIs para trabalhar em campo. A gente viu os profissionais falando sobre fique em casa, promovendo várias campanhas nas redes sociais, na mídia, para que a população pudesse enxergar a nossa categoria. E a gente vem aí discutindo agora, em Congresso, a PL para discutir a nossa carga horária de 30 horas e nosso piso salarial. Então, a gente vem culminando que é necessário valorizar a equipe de enfermagem para que a gente tenha melhores condições de trabalho, para que a gente promova uma assistência de qualidade, para a gente oferecer uma maior segurança ao paciente. A gente viu aqui, durante essa apresentação, que durante a pandemia da Covid-19, o profissional de enfermagem, ele tem um maior risco de adoecimento para transtornos mentais. Então, se faz necessário valorizar a nossa profissão para que esse risco ele seja diminuído, para essas condições de trabalho serem adequadas para o trabalhador e que a gente consiga fornecer uma melhor assistência. Eu queria agradecer a todos por, por, por terem tirado um tempo para estar assistindo essa palestra e queria dizer que a valorização de enfermagem, ela é necessária, ela precisa ser atendida e a gente precisa ser ouvido. Meu muito obrigado a todos vocês e tenham um ótimo dia e se protejam.